Fala galera, e aí pessoal, tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje a gente vai tratar, como eu havia prometido no vídeo anterior, nós vamos começar uma série sobre os demais indicadores. A gente já falou bastante coisa sobre o MACD, trabalhamos o heatmap, trabalhamos as formas de você interpretar o MACD, fazer colorações, enfim. E agora a gente vai começar a trabalhar com outros indicadores. O primeiro deles vai ser o estocástico lento, que é um indicador muito utilizado, a galera usa bastante o estocástico lento. E, inclusive, esses vídeos aqui, eles são inspirados, entre aspas, em muitos vídeos que eu assisti do Stormer. O Stormer, ele usa muito o estocástico lento. Obviamente que ele faz várias coisas em ações e tal e tudo mais. Inclusive tem um conceito que nós vamos utilizar especificamente nesse vídeo, que é a questão da sobrecompra e sobrevenda do estocástico lento, tá bom? Então a gente vai começar aqui do zero a programação. Já está salvo o nomezinho do vídeo aqui do arquivo como YouTube estocástico lento. E a gente vai começar a programar o quê? O que nós vamos fazer aqui? Toda vez que o estocástico lento estiver na região de sobrecompra, ele vai pintar de verde. Toda vez que ele entrar na região de sobrevenda, ele vai pintar de vermelho. E da onde vem essa ideia? Uma vez eu vi um vídeo do Stormer falando o seguinte: não quer dizer que se o estocástico está sobrecomprado ou sobrevendido, não quer dizer que o preço irá reverter naquele momento. Ele pode ficar dias, semanas e até meses nas regiões de sobrevenda e sobrecompra se o ativo estiver em tendência. Então, pensando nisso, a gente vai trabalhar com a ideia de que se ele está na região de sobrecompra, nós não vamos procurar uma reversão. Nós vamos entrar a favor daquele movimento, entendendo que possivelmente o ativo está em tendência. Tá bom? Essa que vai ser a ideia, esse que vai ser o conceito. Você pode naturalmente trabalhar isso de forma diferente. Você pode utilizar a região da sobrecompra e da sobrevenda como uma região de pullback. Ao invés de você entrar a favor do movimento, você vai esperar a perda daquela região para entrar contra aquele movimento, entendendo que se ele perdeu, se ele está naquela região ali, você não vai comprar, você vai vender, ou você não vai vender, você vai comprar, você vai entrar contra aquele movimento, tá? Essa é uma forma de você analisar esse tipo de operacional, e só que nós vamos fazer o contrário. Se ele está na sobrecompra, nós vamos comprar. Se ele está na sobrevenda, nós vamos vender. Eu tenho certeza absoluta que existem dezenas ou centenas de pessoas vendendo essa regra de coloração aqui por 200, 300 reais por mês. É uma coisa muito simples, muito básica, que a gente vai aprender a fazer aqui ao vivo na prática. Tá? A primeira coisa que a gente vai definir é o seguinte: quais são as regiões de sobrevenda e sobrecompra? Tá bom? Eu vou definir como sobrecompra as regiões acima de 80. Isso aqui, obviamente, é customizável. Você pode colocar 70, 60, enfim, você pode colocar 90, 100. Isso aqui você pode colocar da forma que você quiser. E vamos definir as regiões de sobrevenda como 20, tá bom? Detalhe: o preço e os indicadores, os valores que eles retornam são variáveis float, não são variáveis inteiras, tá bom? São variáveis reais, ou seja, são números decimais. Tem um ponto ou uma vírgula ali e tem a casa decimal. Então, quando a gente trabalha com essas regiões dentro de indicadores, nós não podemos colocar números inteiros aqui como variável input, a gente tem que colocar como número decimal, tá? Então a gente tem que pôr esse zero aqui, tá bom? Isso aqui, quando você coloca uma variável inteira, muitas vezes ele repinta por causa disso aqui. Porque se o indicador fechar com 79,5, 79,6, 79,8, ele vai entender que ele fechou como 80. Se ele fechar como 19,9, ele vai entender que fechou como 20. Então ele vai aplicar a coloração, mas você vai falar, caramba, mas ele não fechou abaixo de 20. Ele fechou em 19,8. Mas como ele está maior, ele arredonda para mais. Então ele vai considerar como se estivesse na região de sobrevenda, apesar dele não estar menor ou igual a 20, tá bom? Tem que ter esse cuidadozinho. Então definimos as nossas regiões de sobrevenda e sobrecompra, agora nós vamos para as nossas variáveis, que serão, eu vou colocar aqui, eu gosto de trabalhar, cara, com inglês, tá? Porque eu acho que encurta. Imagina eu colocar estocástico. Eu coloco estoque, que é o termo utilizado em inglês. Eu já vou colocar, eu vou utilizar esse código aqui como um código padrão, porque a gente tem 5 vídeos de estocástico para fazer. Esse aqui é o primeiro da série. Então eu vou utilizar esse código como código base. Então eu já vou definir aqui
uma média do estocástico, beleza? Por enquanto vai ser só, eu vou definir só esses dois valores aqui, eu vou definir só esses dois valores aqui, se depois a gente precisar de outras informações, a gente já adiciona aqui, tá? As nossas variáveis booleanas de sempre, up, down, e aí o que eu vou colocar aqui também, por enquanto vai ser só, se a gente precisar depois a gente adicionar mais alguma coisa. E deixa eu pensar aqui, eu vou colocar também para definir se ele está sobrecomprado ou sobrevendido. Tá? E aí, como a gente utilizou lá em cima o termo em português sobrecompra, sobrevenda, eu vou definir em inglês, garotinho, overbought, não gostaram, overbought e oversold. Tá? Sobrecomprado e sobrevendido. Sobrecompra e sobrevenda. Ficou bonito aqui. Vamos lá, então vamos definir aqui as nossas variáveis. A gente vai ter slow, stochastic, nós vamos utilizar o padrão, vamos utilizar o 8 mesmo. Tá? Depois isso aqui, obviamente, você pode mudar. E já vamos definir também a média móvel do estocástico, MA stock. Vamos definir uma média exponencial de 3 períodos do estoque. Tá bom? Depois a gente vai usar isso aqui nos códigos futuros, então eu já vou deixar ela prontinha aqui. Up vai ser o que? Close maior que open. E down vai ser o que? Nossa, já começou a travar o notebook, misericórdia. Down vai ser igual a close menor que open. Tá? Gente, isso aqui é o notebook travando mesmo, tá? Ele já até ligou a turbininha aqui. O bichão tá torando. Você tá doido. Deixa eu ver se eu consigo. Beleza? Então, ok. Além disso, nós temos essas duas variáveis aqui, overbought e oversold, que são sobrecomprado ou sobrevendido. Tá? E aí, cara, é claro que você não precisa utilizar esse nome aqui, você pode utilizar o nome que você quiser, tá? Você pode vir aqui, e ao invés de colocar overbought, você pode colocar sobrecomprado. E vai funcionar legal. Nossa, ficou ruim a mais aqui. Ele vai funcionar normal, tá? Não vai ter nenhum problema. Já definimos então o valor estocástico, a média, se está fechando para cima ou para baixo, o candle. E agora a gente vai definir quando ele está na sobrevenda e quando ele está na sobrecompra. Tá? Ele está sobrecomprado quando estoque é maior que sobrecompra. Cara, isso aqui é muito simples. Tá? E ele está sobrevendido quando o estoque é menor que sobrevenda. Pronto, tá feito. Agora a gente vai jogar no gráfico, ó, vamos pintar, obviamente, né? If overbought, then painting bar, sell lime. If oversold, then painting bar 255. Nossa, eu já digitei tudo e ele tá soletrando aqui as letrinhas. Meu Deus do céu, gente, que mundo que a gente vive. Acabou, filho? Obrigado. Salvar aqui, que eu vou dar uma mexida aqui para ver se eu consigo acelerar um pouquinho o processo. Bom, pessoal, voltando, descobri aqui o que estava travando, era essa variável aqui da média. Ó, se eu digitar aqui, vou ver que ele fica mais responsivo. Se eu apagar essa linha de código aqui, ele fica bem mais responsivo. Então vou deixar essa variável aqui comentada, só para a gente não perder o foco aqui do negócio, tá bom? Então, vamos lá, eu vou adicionar, o que eu vou fazer? Eu vou mudar aqui a coloração de fundo do gráfico. Clica com o botão direito em cima dos candles, tá? A aparência, vamos pintar tudo de branco. Tá? Só pra gente ver aqui o que isso vai sinalizar pra gente, beleza? Então, o que a gente tem aqui, voltando, recapitulando tudo. As regiões de sobrecompra e sobrevenda definidas, ok.
Temos aqui as nossas duas variáveis, show, definidas. Temos aqui as nossas variáveis booleanas, que é o candle fechando para cima ou para baixo, sobrecomprado ou sobrevendido, ok. Temos aqui então declarada variável, que é o estocástico, beleza? Que é o que a gente vai usar como referência, beleza? A gente tem aqui as variáveis declarações booleanas, tá? E temos aqui então a coloração aplicada conforme as condições de sobrecompra e de sobrevenda, beleza? Então, vamos lá. Vou adicionar, vou salvar, obviamente. E vamos adicionar no gráfico aqui para ver qual é o retorno que a gente tem. Tá? Na regra de colação. YouTube. Ei. Coisa linda, hein? Olha aqui. Fala pra mim se não tem gente vendendo isso aqui. Fala pra mim se não tem. Ó. Olha só, cara. Agora vamos fazer, vamos adicionar o estocástico aqui no gráfico pra gente poder acompanhar. Tá? Lembrando que a gente não está usando a média. Escolhi a média, a gente está utilizando só o estocástico. E aí vamos adicionar aqui duas linhas no grid. Aqui, ó, vamos tirar essa linha de 50. Tá? Vamos marcar o nível horizontal, tá certinho 80 e 20. Vamos colocar uma espessura de 2 e vamos colocar ela como aparência 20. Embaixo vai ser vermelho, tá? E aparência 80 em cima vai ser verde. Porque a gente quer que quando tiver acima de 80 ele pinte de verde e quando estiver abaixo de 20 pinte de vermelho. Tá diferente porque o estocástico está como 14 e aqui a gente colocou como 8. Então vamos corrigir isso aqui também. Depois tem essa média aqui, mas isso aqui são cenas para os próximos episódios, tá bom? Então vamos só, ó, tá acima de 8, estocástico 8, tá acima aqui da região, pinta quando ele perde a região, ele deixa aplicar coloração. Tá abaixo da região aqui, e aí quando ele perde a região, ele deixa de aplicar coloração. Tá feito, olha só. E a gente tem uma regra de coloração muito boa, cara. Só nisso daqui. Como eu falei no começo, isso aqui é baseado naquele vídeo do Storm, no qual ele fala que o ativo ele pode permanecer dias, semanas e até meses na região de sobrecompra. Ou seja, quando o ativo está em tendência, geralmente ele permanece um bom tempo na sua respectiva região. Tendência de alta, sobrecomprado, tendência de baixa, sobrevendido. Então, se a gente tem isso aqui como base, tá? A gente tem um baita trade system para a gente poder fazer as operações, tá bom? Tá aqui com uma coisa bem prática, uma coisa muito simples. E aí a gente pode ter vários insights com base nisso aqui. Tá, Rafael? Eu só quero que os candles que fecharem para cima quando ele estiver na região de sobrecompra fiquem verdes. Então vamos lá. Se ele está sobrecomprado e up, então pinta de verde. Se ele está sobrevendido e down, então pinta de vermelho. Vamos salvar aqui. Esse candle aqui, por exemplo, não vai pintar mais, ó. Tá vendo? Por quê? Porque eu só tenho quando ele está sobrecomprado e quando o candle fecha no sentido do movimento. Aí a gente tem somente os candles que fecham a favor do movimento. Ou então a gente pode inverter isso. Eu quero que ele pinte de vermelho os blocos que estão sobrecomprados e feche para baixo. Porque aí a gente vai ter a ideia da reversão. Se ele está sobrecomprado e fecha para baixo, a gente vai conseguir pegar a reversão do movimento. Em tese. É óbvio que é em tese, isso aqui naturalmente não é via de regra. Tá? Se a gente salvar, o que a gente vai ter aqui? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó. Acho que tinha que inverter a cor aqui também. Fica desse jeito mesmo. Tá? Se ele está... Não, deixa eu inverter a cor. Senão confunde, eu também estou acostumado a ver verde como compra.
e vermelho como venda. Nesse caso aqui inverteu, então fica meio coisa. Se eu estou buscando a reversão do movimento, eu quero que ele me sinalize o primeiro box de reversão. Ainda que ele me stop, ainda que qualquer coisa, eu quero que ele me sinalize o primeiro box de reversão. Então, quando ele estiver sobrecomprado, quando ele estiver na sobrecompra e o box fechar negativo, eu quero que ele me dê um sinal de venda. Quero que ele me dê um sinal de venda. Se ele estiver sobrevendido e o box fechar para cima, eu quero que ele me dê um sinal de compra. E aí a gente tem aqui, ó, sinal falso na tendência, obviamente, tá? Isso aqui, obviamente, porque você está operando contra a tendência, então a probabilidade de você ser estopado é muito maior. Em compensação, quando você pega um sinal certeiro, é no olho do mosquito, ó. É no olho do mosquito, é por isso que eu falo, se você opera contra a tendência, seu stop tem que ser curto, ó, porque aqui você seria estopado, mas aí você já entra a favor do movimento, beleza? Olha aqui, ó, vários gatilhos, e aí, putz, você é aquele cara que gosta de fazer médio contra, você se estrepa, porque isso não é nada saudável, cara, olha aqui. Você comprou 1, 2, 3, você vendeu, né? 1, 2, 3, 4, 5, quebrou a conta. Quebrou a conta. Vendeu 1, 2, 3, 4, quebrou a conta. E aí se você faz a operação em compensação também, aqui ó, aqui você pegou bastante ponto, aqui também pegou 700 pontos, mas não vale a pena você ficar operando contra. O ideal é que você opere a favor, sempre operar a favor da tendência. E aí o que você pode fazer? Você vem aqui no gráfico, ó, vamos adicionar uma média. Quer ver, ó? É uma média de 20. Ok, vamos colocar essa média aqui como exponencial. Tá? E aí você só vai operar a favor da média. Se o preço está trabalhando acima da média, toda vez que ele fechar verde e estiver acima da média, você compra. Aqui, ó, pau, 100% de acerto. Se o preço estiver abaixo da média, toda vez que ele te der o sinal, você vai o quê? Você vai vender. É óbvio que é difícil de acontecer, porque né, ele vai pegar o box de reversão do movimento, no caso, né? Ele vai pegar o box de reversão. Ou então, o que você pode fazer? Putz, se ele sinalizar, eu vou vender com stop na máxima do candle e alvo na média. É uma possibilidade. Ó, stop na mínima, alvo na média. E aí você tem que fazer o cálculo, se vale a pena. Se o teu stop vai estar aqui de 150 pontos, o teu alvo aqui está de 80, não vale. Mas aqui o teu stop está de 110 pontos e o seu alvo está aqui em 190, então vale a pena, pelo menos 1 para 1. Tá? Aí você tem que fazer essa conta. Eu particularmente prefiro não fazer isso daqui. Eu prefiro fazer do outro jeito. Agora vamos trocar aqui também a sobrecomprado e up, certo? Sobrevendido e down. E aí vamos ver o que dá isso aqui. Que é o seguinte, ó. Ele pintou aqui sempre a questão da sobrecompra, da sobrevenda, mas o que acontece, ó? Você vai ficar sempre atento, presta atenção aqui. Isso aqui é um outro tipo de leitura também que você pode fazer, tá? Cara, ele tá... Deixa eu excluir essa média. Ele tá na sobrecompra. Tá na sobrecompra, o preço tá trabalhando na sobrecompra, tal. Deixa eu pegar um dia que ele faz um... Aqui, ó. Vamos pegar esse momento aqui. Tá? Ele tá sobrecomprado. Ele tá na sobrevenda aqui, ó. Ele tá sinalizando, ó. Tá verde, quer dizer que ele tá na sobrevenda. Tá embaixo. Eu vou procurar um momento no qual o preço vira para mim poder fazer uma operação a favor da tendência. O que isso quer dizer? Ele está aqui na sobrevenda, beleza? Ele está verde, sinalizando que ó, fica atento para compra, fica atento para compra, fica atento para compra, beleza? Ele reverteu, deixou de renovar fundo, virou, eu compro e vou em busca do meu alvo, tá? Mesma coisa, ficou vermelho, deixou de renovar topo, eu inverto a minha
posição, procuro por uma entrada de venda e vou atrás do meu alvo. Tá verde, ó, deixou de renovar topo, quer dizer, deixou de renovar fundo, perdão. Aí eu vou procurar. Tá verde aqui, ó, procure por compra, procure por compra, procure por compra. O que sinaliza uma reversão? O fato dele deixar de renovar topos e fundos e passar a fazer topos e fundos ascendentes ou descendentes. Então aqui, por exemplo, ele estava sinalizando procure por compra, mas ele está só renovando fundo, só renovando fundo. Tá aqui nessa LTB aqui. Procure por compra. Deixou de renovar fundo e fez um fundo mais alto aqui com um topinho aqui. Então, pivô de alta, compra. Pô, Rafael, mas está vermelho. Só que a gente inverteu. A gente inverteu a situação para quê? Para que você fique, ó, agora, o que vai acontecer? Procure por venda, procure por venda, procure por venda. Quando ele deixar de renovar o topo, como foi nesse caso aqui, ó, ele veio, fez um topo ascendente, beleza? Perdeu o topo, não fez um topo maior e formou um pivôzinho de baixo. Você vai vender. E aí, mesma coisa, ó. Procure por compra, procure por compra, procure por compra. Deixou de renovar o fundo, não fez um fundo menor, formou um pivô de alta aqui. Você vai comprar. E aí, ó, procure por venda, só que ele está na tendência de alta. Quando ele deixar de renovar topos e fundos aqui, ascendentes, você vai entrar na venda, ó. Procure por venda, procure por venda, procure por venda. Não deixou de renovar, você não vai fazer nada. Aí o que ele faz aqui, ó? Deixa de renovar o topo, não renova o topo, forma um pivô de baixa, você vai entrar para venda. Entenderam? Será que funciona ou será que não funciona? Mesma coisa, ó, procure por compra, procure por compra. Deixou de renovar o fundo aqui, passou a renovar topo, ó, rompendo o topinho aqui. Melhor ainda, rompendo esse topo aqui. Ó, entenderam? Compra. Deixou de renovar o topo aqui e passou a renovar fundo. Venda. Aqui é a mesma coisa. Aí ficou todo lateral aqui. Entenderam? Então, essas são algumas possibilidades que a gente pode trabalhar com base nessa ideia da sobrecompra e sobrevenda do estocástico. Isso aqui você consegue fazer via código, mano. Porque, puta, vou ter que ficar olhando no indicador, vou ter que ficar olhando a coloração, e aí... Não, cara, você cria um trade system que te dê a possibilidade, e através da regra de coloração você tem a possibilidade de limpar a sua tela, você vai ficar só com essa coloração aqui. Vamos voltar aqui para nossa coloração base, que é o seguinte: está sobrecomprado, verde está sobrevendido, está sobrevendido vermelho. Tá? E a gente tem aqui uma baita de uma regra de coloração, que funciona muito bem, principalmente no gráfico Renko, tá bom? E aí a gente pode tirar essas condições aqui e, tem uma série de condições a mais que você pode inserir aqui, como, por exemplo, média móvel. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso. Vamos pegar uma média, colocar duas. Vamos pôr uma de 9 e uma de 21. Padrãozão. Vamos deixar aritmética mesmo. Tá? Além disso, vamos também colocar um MACD aqui, para a gente não perder o costume. MACD histograma. Seria ok. Vamos mudar ele para aquele padrãozão sempre. 150, 14, 14. Ok. Então, vamos pegar aqui mais variáveis. Vamos lá. MA1. A média simples, então é SMA1. SMA2. H, MACD, que é o MACD histograma, tá bom? Vamos lá. SMA1 é igual a média 9, fechamento. SMA2, ó, já começou a travar. Só colocar uma variável a mais aqui, que o bichão já começa a regar. Média 21, close. E vamos colocar o HMACD, tá? Vai ser igual a MACD 150, 14, 14.
Eu quero só o histograma. Ele tá travando mesmo no notebook, tá, gente? Liga não, pelo amor de Deus. Ele tá lento mesmo. Preciso fazer um upgrade, misericórdia. Show! Declaramos nossas variáveis. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai declarar aqui as situações que a gente quer. Naquele mesmo esquema de sempre. H, Mac de up, H, Mac de down, SMA up, SMA down. Serão booleanas. Vamos lá, mais variáveis. Vamos copiar e colar. Pra gente não errar em nada. E aí a gente consegue montar um trade systemzinho básico aqui com isso. Tá? Vamos lá. É H, MACD maior que 0, MACD up. Aqui H, MACD menor que 0, MACD down. E aí a gente tem duas condições aqui em relação à média. O que você quer? Você quer o preço fechando acima das duas ou abaixo das duas? Ou você quer elas cruzadas? A gente vai usar elas cruzadas, beleza? Eu só quero que ele me sinalize quando a 9 cruzar abaixo ou acima da 21, beleza? Então eu vou colocar aqui SMA up, vai ser o que? SMA 1 maior que SMA 2. Simple Moving Average, tá? Média móvel simples. Tá bom? Você pode utilizar o média móvel simples, MMA, tá? É SMA 1 menor que SMA 2, beleza? Temos todas as condições aqui, então a gente vai ter o quê? Toda vez que ele estiver na sobrecompra e o H MACD estiver for up, que o MACD histograma estiver acima de 0 e SMA up, eu quero que ele, e o candle fechar para cima, eu quero que ele me pinte de verde. Toda vez que ele estiver sobrevendido e o HMACD, ou seja, o MACD histograma estiver abaixo de 0 e as médias móveis estiverem cruzadas para baixo e o box fechar para baixo, eu quero que ele pinte de vermelho. Então a gente vai filtrar muito mais o movimento. É claro que ele vai dar mais sinais, ele vai demorar mais para dar o sinal, porque agora a gente tem uma série de outros filtros a mais aqui, tá? Então, por exemplo, olha, aqui a gente tem esse sinal aqui, ele perdeu a sobrevenda, tá? E começa a sinalizar o contrário, tá bom? Isso aqui, galera, você pode utilizar, para o que você quiser. A gente pode mudar aqui, por exemplo, para 76, ó. 76, que é uma configuração que o pessoal usa bastante também, 76, 12, 9. Por exemplo, vamos salvar aqui para ver o que a gente encontra aqui nessa situação. Mesma coisa, a gente pode tirar o filtro de candle fechando para cima e para baixo, por exemplo. Vamos tirar esse filtro, salvar aqui para ver o que a gente tem. Então, percebam que é muito simples você fazer isso, tá? Você fazer essa regra de coloração, e aí você pode adicionar também o sinal nisso daqui, que, cara, fica show de boleta. Você vem aqui, begin, e aí por quê? Porque quando você tem essa condição, você quer que ele faça duas coisas. Então você tem o plot 1 para compra, certo? Deixa eu ver se vai ficar certinho. End. E aí você tem depois aqui begin plot 2, plot 1, desculpa. Notebook travando aqui, galera. Tá tenso. Não é o plot 2 não, é o plot 1, tá? End. E aí a gente vai ter salvar. E a gente vai ter aquele velho padrão retornando valores para mais 1 quando ele tiver comprado e menos 1 quando ele tiver dando sinal de venda e mais 1 para quando ele estiver dando sinal de compra. Isso aqui, por que eu estou fazendo isso daqui? Porque daqui a pouco a Nelogica vai disponibilizar a automação. E isso daqui você vai utilizar
para você poder fazer os seus robôs, tá? Isso aqui você vai utilizar para operar os seus robôs. Quando você tiver o seu trade system, que você quiser fazer o seu robozinho para operar as suas estratégias, você vai utilizar isso daqui. Deixa eu fechar aqui esses indicadores. A gente já está finalizando o vídeo, tá? Estamos encerrando já tem mais de meia hora de gravação. Os vídeos do canal são longos, mas é conhecimento para você, para embasar melhor aquilo que você quer, aquilo que você pode fazer com a ferramenta que você tem na mão, beleza? Então, tá aí, meus amigos. Que Deus abençoe sua vida. Eu espero que mais uma vez esse vídeo, esse conteúdo venha somar para você em forma de conhecimento, enfim. E se você quiser saber mais dos nossos indicadores, nós temos vários trade systems aqui que estão funcionando muito bem. A gente tem um MACD de tendência. Olha só esse resultado, essa coloração aqui muito boa. A gente tem um fractais de reversão que pega o olho do mosquito, tá? Sempre com stops curtos. Olha aqui, ó, verdinho aqui, olha quantos pontos pagou, 1.600, tá? Sempre com stop curto. É uma regra que você muito raramente vai ter um stop maior que 150 pontos. Se tiver um stop maior que 150 pontos, não é para você entrar na operação. Então, um stop de 130 pontos e um alvo de 950 pontos, tá? Cara, olha só esse aqui, 300, olha esse daqui, 1.000, 1.700, 1.600 pontos com base nesse sinal. Fantástico. Tá? É claro que em dias de tendência, como ela vai buscar reversões, como eu falei, vai dar sinais falsos, mas com stops sempre curtos que você consegue pagar no sinal como esse daqui, por exemplo. Tá bom? Tem o scalper, o famoso scalper aí, que a gente já conhece há bastante tempo. Tem o MACD de convergência, que é um dos principais indicadores que a gente está trabalhando ultimamente. Cara, é fantástico, tá muito bom, tá pegando o olho do mosquito também dos movimentos de reversão e das divergências. Cara, ele tá fora de série, mano. Então, se você quiser conhecer essa e dezenas de outras ferramentas, são mais de 50 indicadores disponíveis no nosso Drive, tá bom? O link tá na descrição aqui para você adquirir o acesso ao nosso Drive e ter acesso a essas ferramentas. E se você quiser aprender a programar os seus próprios indicadores e regras de coloração com um conteúdo muito mais profundo do que a gente passa aqui no canal, tá aqui no link da descrição também o curso de programação para Profit Chart, beleza? Tenho certeza que todas essas ferramentas vão somar muito no seu operacional e vai desbravar caminhos que você, sem dúvida alguma, vai ter um prazer muito grande de trilhar, tendo excelentes resultados. Beleza, meus queridos? Deus abençoe sua vida e um forte abraço.